Fala pessoal, hoje nós vamos falar de um documento também interessante. Eu tenho falado que todos os documentos são importantes e de fato são, não é uma redundância, como diz, sem consistência. Realmente todos esses documentos são documentos importantes porque eles são sensíveis, eles impactam projetos e a partir do momento que a gente não trabalha as informações que é recomendável se trabalhar, a gente começa a trazer o projeto para um ambiente fértil para problema, retrabalho, clima ruim entre a equipe. Então, a partir do momento que a gente começa a levantar essas informações, a gente tem maior qualificação das decisões que a gente tem que tomar. Quando a gente fala de risco, a gente está falando de qualquer evento que possa impactar ou positivamente ou negativamente um projeto. Tem situações que são riscos positivos, ou seja, dependendo do projeto, o aumento do dólar é um risco positivo. Eu posso vender o produto que vai ser cotado em dólar, por exemplo, e ganhar mais dinheiro, mas na mesma perspectiva, para o fornecedor, o aumento do dólar pode ser um risco negativo. Mas o que importa é que a gente tem que trabalhar os riscos para nós colocarmos o projeto numa situação de maior segurança. Risco, ele ocorre porque eu não tenho domínio sobre todo o ambiente. Logo, para a gente, como a gente não tem esse controle sobre o ambiente, a gente precisa listar situações que podem culminar em algum impacto para o projeto. Então, nesse sentido, se estabelece a gestão de riscos. Como eu não tenho domínio sobre o ambiente, eu preciso levantar situações que podem impactar o projeto para então eu começar a elaborar respostas a esses riscos. Então, nós temos aqui o primeiro documento, também feito eu tenho comentado bastante sobre isso, é um documento feito pela escritoriodeprojetos.com.br, é um documento que está disponibilizado nesse site, e aqui eu tenho o plano de gerenciamento. O que é o plano de gerenciamento? É toda a narrativa envolvendo a governança em cima da disciplina. Quem que vai fazer o quê, como, quando e onde. E aqui esse documento ele estabelece os principais processos, ele é uma extração lá do próprio PMBOK, os documentos que eu vou utilizar para poder fazer a gestão de risco, o próprio plano de gerenciamento como registro de riscos, as responsabilidades da equipe envolvendo o tema riscos, o gerente de projetos, advogado, patrocinador. E aí, na sequência, eu tenho ferramentas que podem ser utilizadas para trabalhar risco. Por exemplo, eu coloquei aqui, na verdade, o pessoal do escritório de projetos colocou o brainstorm. O brainstorm é uma reunião importante para a gente trabalhar, aflorar, colocar na equipe do projeto para tentar estabelecer os riscos, trabalhar situações que podem impactar o projeto, e aí a gente vai trabalhar situações que vai mitigá-las. Na sequência, eu tenho a questão de identificar os riscos, que eu preciso identificar os riscos, eu posso utilizar a sessão de brainstorming para poder trabalhar a questão de riscos e então listá-los para poder gerenciá-los quando eles ocorrerem. Aqui eu tenho a estrutura analítica de riscos, que é uma decomposição dos principais riscos do projeto, quais são as dimensões que podem impactar esse risco, e eu tenho aqui os riscos propriamente ditos. Onde eles vão estar esses riscos? Na matriz de riscos que a gente vai abrir daqui a pouquinho. A análise qualitativa também é um processo para a gente colocar os pesos, contrapesos que os riscos envolvem, definição de probabilidade e impacto, como é que é a escala que a gente está adotando de medida para ver se um risco é pequeno, se é alto, se é médio, a probabilidade dele acontecer, e a partir do momento que eu coloco probabilidade versus impacto, eu tenho o fator de exposição desse risco, e a partir dessa priorização que a gente vai começar a atacar os riscos. Análise quantitativa, qual que é a resposta a esses riscos, as nossas reservas de contingência, quanto de dinheiro que eu estou colocando para mitigar aquele risco, quais são as estratégias de riscos que eu vou adotar, riscos negativos ou ameaças, estratégia para riscos positivos, eu tenho uma escala onde eu aceito, eu transfiro, eu posso, por exemplo, mitigar os riscos, e aí o controle de risco, o que é que nós vamos fazer para controlar esses riscos? Aqui quem é o responsável pela aprovação desse documento, e aí nós vamos começar a trabalhar aqui uma planilha muito interessante. Essa planilha ela tem aqui a categoria do risco, a subcategoria, qual que é o ID desse risco, a descrição desse risco, se é um tipo de risco negativo, positivo. Eu tenho aqui ainda o gatilho que starta esse risco, quais são as causas que esse risco, ou são oriundas desse risco,
a probabilidade desse risco acontecer, o impacto dele acontecer no projeto. E aí eu tenho um fator de exposição, né, o grau de risco. Eu tenho ainda o status desse risco, se ele é um risco inicial, se é um novo risco, se ele já ocorreu, quem que é o proprietário desse risco, ou seja, a pessoa que é responsável por trabalhar esse risco, qual que é a estratégia que vai ser adotada, se vai ser, vamos aceitar esse risco, é um risco muito baixo, se a gente vai mitigar, se a gente vai transferir, eliminar, qual que é a urgência desse risco, e aí nós temos ainda se há uma necessidade de uma análise adicional, outras ações necessárias para esse risco, e aí o nosso plano de contingência. Eu achei, e reservas, né? Essa é uma planilha bem completa, onde nós temos aqui a probabilidade de impacto, né? Como é que foi a mecânica aqui que foi estabelecida, e a questão, um documento aqui de apoio só para a gente ter uma ideia. Essa planilha é uma planilha bem interessante, porque ela nos permite endereçar todos os riscos mapeados no projeto, e assim a gente ter condições de alimentá-los. Uma outra planilha aqui, é uma planilha mais ou menos da mesma forma, que eu tenho ela vazia, descrição, probabilidade, impacto, questões que podem se tornar riscos, é importante colocar isso. Existem questões que, uma empresa ela abriu falência, pode se tornar um risco de um fornecedor não fornecer produtos para a gente. Aqui é um gráfico onde mostra, por exemplo, probabilidade de impacto, a estrutura analítica, né, são as categorias de risco que a gente está trabalhando. Então são duas planilhas interessantes que nós podemos trabalhar para registrar riscos. O primeiro documento é o plano de gerenciamento, como é que vai ser a governança em cima da matéria riscos, e os demais são matrizes, né, são nossos registros de riscos para a gente começar a trabalhar no projeto, tá bom? Use esses documentos e eu tenho certeza que o seu projeto vai ser um sucesso. Um abraço.